Olá, boa noite. Boa Notícia entrevista hoje o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. O Novo teve o registro aprovado no final de 2015, formado por profissionais liberais e empresários e tem uma agenda puramente liberal. Amoedo, principal idealizador do partido, fez carreira no mercado financeiro, foi vice-presidente do Unibanco e fez parte do Conselho de Administração do Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Amanda. É um prazer retornar aqui depois, acho que de quase 2 anos, né? Acho que quase 3 já, né? Quase 3, verdade. Eu acho que você veio aqui no finalzinho de 2015, 16, 17, 18, né? Exato, isso. Quase 3, né? Meu Deus do céu. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Naquele momento a gente estava, acho que tinha acabado de obter o registro, não imaginava que o Brasil fosse se deteriorar tanto e também não me imaginava saindo pré-candidato à presidência da República, Não tinha acontecido nem o impeachment da Dilma ainda, Nada, né? Ela tinha sido reeleita, era o primeiro ano do segundo mandato. João, vamos falar de política, então. Faltam 2 semanas para as convenções nacionais e a gente vê vários pré-candidatos tentando se acertar, formar alianças, formar coligações antes do dia derradeiro ali, da data do prazo limite, que é o dia 5 de agosto. Você tem 1% das intenções de voto nas pesquisas. Você pensa em se coligar com alguém que foi procurado por algum partido? Amanda, a gente não pensa em se coligar. O Novo, diferentemente de várias candidaturas, a gente acompanhou todo esse processo, quer dizer, várias candidaturas você tinha projetos pessoais e muitas vezes a procura de um partido, a procura de uma legenda. Acho que a grande maioria das candidaturas, uma boa parte delas, teve essa característica. A característica nossa foi muito diferente. Nós fomos um grupo de pessoas totalmente incomodadas com a política e que em 2010 disse o seguinte: o caminho para mudar isso é ir participar da vida pública. Montamos um partido com princípios e valores e dissemos o seguinte: a gente tem que ir para a máquina pública para dar exemplo, acabar com mordomia, acabar com privilégio. É interessante porque vocês fizeram isso em 2009, 2010, ou seja, o Brasil estava no auge. Quer dizer, 2009 foi um ano de uma pequena recessão, mas 2010 foi o auge do crescimento. Aquele pibão que eles chamam de 7,5% foi o último do governo Lula. Eu não sei se você lembra, mas naquela época o governo Lula estava saindo com uma popularidade enorme, índice de emprego lá embaixo. O Brasil, a economia crescia 7,5%, era a capa de algumas revistas estrangeiras, eu nunca me esqueço, fazer o Cristo Redentor decolando. Né? Pois é. E, no entanto, a gente é o seguinte: não faz sentido que a gente paga de impostos que a gente recebe de serviços públicos. Então, é como se vocês tivessem antevisto isso, porque 3 anos depois, nas manifestações de 2013, é que a gente vê essa grande insatisfação popular eclodir justamente naquelas passeatas de rua, né? Exato. E assim, a gente sempre diz o seguinte: o caminho tem que ser da mudança pelas instituições. E um partido político é fundamental para trazer gente nova, que era o que a gente sempre quis, renovar a política, e falamos, bom, tem que ter um partido para trazer gente nova. Então, isso foi o que a gente fez. E por que não faz sentido coligação? Por exemplo, nós somos totalmente contra os partidos políticos receberem dinheiro público, dinheiro que sai da saúde, da educação, do bolso do cidadão para financiar o partido ou a campanha política. Então, o Novo é o único dos 35 partidos existentes que não usa isso. Não dá para a gente fazer coligação com qualquer um dos partidos que insistem em usar verba pública e não viver com o dinheiro dos seus filiados e apoiadores. Então, essa já é uma premissa assim, fundamental. Então, dificilmente a gente virá a fazer qualquer tipo de coligação com esse cenário que tem aí. Com 1% das intenções de voto, você acha que tem chance de se eleger? Eu sou muito otimista, porque nas pesquisas espontâneas eu apareço com 1%. Eu estava vendo, por exemplo, numa das últimas, junto com o Fernando Haddad, com o Álvaro Dias, o próprio Alckmin tem oscilado entre ex-prefeito, outro ex-governador. Ex-governador, né? O próprio Alckmin oscilou entre 1% e 2% na espontânea, 2% tem o Ciro Gomes, 2% tem a Marina, e eu tenho o menor índice de rejeição e a maior taxa de desconhecimento. Por quê? Porque os candidatos de 1% trabalham justamente com essa lógica, né? Porque a gente teve a oportunidade de fazer uma rodada aqui de entrevista com os pré-candidatos e esse é um índice reiterado por muitos deles, que tem baixa intenção de voto, o desconhecimento e a baixa rejeição. E a baixa rejeição. No meu caso específico, de todos esses mais recentes, o único que está aparecendo na pesquisa espontânea com 1% sou eu. E é o que aparece exatamente com o menor nível de rejeição e, de fato, o menor grau de conhecimento. E, por outro lado, acho que o que tem um grande diferencial é que a gente representa uma instituição diferente. É muito difícil, as pessoas estão querendo renovação na política, mas eu acho muito difícil pessoas que viram por partidos tradicionais, que sempre fizeram tomar lá da cá, não vai ser por aí que a gente terá renovação. E o Novo é diferente, a gente teve princípios e valores, deu exemplo. Nós elegemos 4 vereadores, os 4 vereadores cortaram 39 assessores.
Da verba de gabinete que eles têm, em alguns casos, eles estão usando 3% da verba de gabinete e economizando 97%. Então, a gente não é um projeto que é uma candidatura personalista, que eu precisei sair, não era isso. Eu estou fazendo uma missão dentro do projeto do partido de ajudar a mudar o país, para a gente realmente ter um país onde as pessoas tenham oportunidade, onde todo mundo possa crescer, que infelizmente é o que não existe no Brasil hoje, né? Olha, eu vou dizer que vocês estão indo na contramão do pessoal lá de Brasília, porque eu estava assistindo uma reportagem hoje de manhã dizendo que na aprovação da LDO, né, que é aquele capítulo derradeiro antes deles entrarem no recesso parlamentar, eles querem tirar o ponto que diz que não pode ter aumento de verba de gabinete nem contratação de funcionário público. Eles querem acabar com isso, ou seja, é o oposto do que pensa e prega o Novo. Mas, de qualquer forma, voltando àquela história da baixa intenção de votos, assim como outros candidatos que têm, diferentemente desses candidatos que têm 1% de votos, alguns deles têm muito tempo de TV. Você tem só 6 segundos de TV, não vai usar o fundo eleitoral. Como é que você pretende fazer campanha e se tornar mais conhecido? Amanda, tem algumas ações, né? Primeiro, mídias sociais. Hoje, só para lembrar, 120 milhões de brasileiros têm acesso ao WhatsApp. Mas tem penetração ali nos rincões do Norte, Nordeste? Quer dizer, televisão e rádio a gente sabe que tem quase 100% de penetração. Certamente a nossa penetração é maior no Sul e Sudeste, mas nesses lugares também tem. Eu tenho viajado aí, tenho ido para o Norte, Nordeste, cidades menores até do Nordeste, e é impressionante como via internet a informação está chegando. Para mim, um exemplo interessante foi quando a gente fez uma vaquinha virtual, que agora é permitida pela primeira vez aí pelo TSE, e em 4 dias da vaquinha virtual, eu tinha recebido doações de todos os estados brasileiros, já de cerca de 400 cidades. E estou no topo, estou como primeiro nessa vaquinha virtual, o que mostra que as pessoas estão querendo participar, elas estão se interessando por política, né? Estão indo atrás de informações. Então, a gente vai usar as mídias sociais, toda a turma de filiados do Novo, que é muito engajada, eventos pelo Brasil, e sola de sapato e esse boca a boca está funcionando bastante, a gente sente que tem um crescimento. O Brasil é muito grande, até onde a gente vai chegar não dá para saber, o espaço de tempo é muito curto, né? Muito pequeno, a própria campanha, a gente fala de 45 dias, que no meu entender é um sistema ruim, porque ele tende a beneficiar quem está no poder. Os novos entrantes têm muita dificuldade, a renovação no Brasil é muito difícil, porque como você falou, o tempo de televisão é pouco, participar dos debates, se você é um partido novo que não tem nenhum deputado, você não pode participar. Como é que você promove a renovação? Então, o sistema é feito, a gente notou isso na montagem do partido. O Novo, foi um partido que, se você olhar para trás dos últimos 20 anos, foi o único partido que não foi derivado de uma dissidência política, ligado a algum sindicato ou com algum viés religioso. E tem essa trava imensa para a renovação que o próprio sistema político, acho que busca perpetuar quem já faz parte do jogo. Ele tira a concorrência, eles não querem concorrente. Mas mesmo assim, vocês se recusaram a usar o fundo eleitoral, o fundo público. É um dinheiro que já está lá e será usado pelos partidos. Por que vocês se recusaram? Facilitaria a vida, né? Sim, primeiro eu acho que facilita pouco e a gente quer dar o exemplo. A gente está vindo para a vida pública e chegar ao poder tem que ser consequência, não pode ser o objetivo final. Ele tem que ser consequência das ações, dos princípios que a gente está fazendo. E não usar dinheiro público é fundamental, por 2 motivos principalmente. Primeiro, que a gente acha que não é ético tirar dinheiro da saúde, da educação, do bolso do cidadão para financiar partido político. Lembrando que ano passado fizeram uma reforma política, aprovaram mais quase 1 bilhão e 700 milhões de reais que serão distribuídos. Os partidos que levarão a maior parte desse valor são justamente aqueles que têm a maior quantidade de denúncias na Lava Jato, então não faz sentido isso. E segundo, os partidos políticos brasileiros não têm uma baixa representatividade junto à população. A população não se sente representada pelos partidos. E por que isso acontece? Porque eles, diferentemente de qualquer outro empreendimento, qualquer outro negócio, eles têm verba pública, eles não precisam buscar o apoio do seu filiado, do seu apoiador. É diferente do Novo. No Novo, os nossos filiados pagam R$ 29,00 por mês e estão ali participando, estão comprometidos. É uma contribuição obrigatória. É uma contribuição obrigatória para quem quiser ser filiado, quem não quiser não tem problema nenhum. Mas assim, isso faz com que eles passem a ser sócios do partido. E o partido... E é com esse dinheiro que vocês pretendem financiar a campanha, principalmente? Um pedaço com eles e um pedaço de doação. Porque essa cultura de doação a gente começou a desenvolver. Na medida em que o sujeito entende que é importante ele participar e começa isso com a filiação, na época da eleição ele tem a oportunidade de dizer, olha, agora em vez de dar R$ 29,00, eu vou agora dar 50, 100 reais a mais durante esse período e isso faz diferença. As campanhas que a gente fez em 2016 foram muito baratas e muito dentro dessa estratégia da participação das pessoas. O teto da campanha presidencial é de 70 milhões de reais. Quanto você pretende gastar na sua? Olha, não pus ainda número, mas assim, muito menos disso.
assim, estimativa, se chegar a 10%, não sei se chegará, mas assim, muito menos. No nosso entender, não faz sentido você gastar uma verba desse tamanho. Acho que a gente tem que ser... Eu tenho uma tese... E olha que já é bem menos do que gastaram nas eleições passadas. Isso a gente sabe do que foi... Por dentro. Por dentro, né? Fora o caixa 2, nas fora a eleições propina. passadas, se eu não me engano, o Aécio foi na faixa de 200 e pouco, a Dilma na faixa de 300 e poucos milhões, isso oficial. Nossa, como pode custar 300 milhões de reais uma campanha presidencial? E estima-se que podem ter gasto, e isso pode ter sido muito mais, metade ou claro. menos da metade da campanha. Então, estamos falando aí de um gasto de 500, 600, 700 milhões de reais. Não faz o menor sentido. Eu até brinco, quer dizer, mas é verdade, assim, quando o produto é bom, você não precisa fazer muita propaganda. Se você tem que fazer muito gasto em propaganda, é porque o seu produto é ruim. Nossa, me deu até curiosidade para saber quanto custa uma campanha presidencial nos Estados Unidos, por exemplo. Acho que eu vou pesquisar isso depois, né? Quanto um candidato a presidente, lá Trump, uma Hillary Clinton. Muito porque eles usam muito televisão, não tem horário eleitoral gratuito. Os anúncios são pagos, Os anúncios são pagos, quer dizer, o custo de televisão lá é muito mais caro. E o país é imenso também, você tem que viajar muito. Viajar, a quantidade de eleitores enorme. Quer dizer, então... E a campanha dura um ano, né? Se você pensar desde a pré-campanha que eles fazem nos partidos, né? Aquelas primárias, as prévias, até eles se tornarem candidato efetivamente, é um processo eleitoral bastante extenso. Agora, João, me diga qual o objetivo do Novo? Eleger quantos deputados, governadores, quantos candidatos vocês têm e uma meta realista de quanto vocês pretendem eleger? Olha, nós, lembrando que a gente faz processo seletivo para os candidatos, então nós recebemos aí cerca de 900 pessoas que fizeram o processo. O que é? Tem que fazer provinha, entrevista? É uma prova basicamente para ver o seguinte, se tem um alinhamento ideológico, um currículo, depois um pequeno vídeo de 2 minutos, onde a pessoa diz por que ele quer fazer se for eleito, por que ele está querendo sair pelo Novo, para a gente testar realmente se tem um alinhamento das ideias. Depois tem um processo, claro, de certidões, depois para você verificar a honestidade das pessoas, quer dizer, um pouco do passado, e depois ele participa de eventos de rua do Novo, de apresentações, para ver se ele tem capacidade de implementar as ideias e tem treinamento. A última etapa é um treinamento das funções, principalmente do Legislativo, o que fazer, quais são as propostas que ele trará. Então, fim desse processo, a gente então teve mais ou menos 50% das pessoas que ficaram pelo meio do caminho. E o perfil desse filiado é basicamente o quê? São profissionais liberais, tem de Sul tudo. E Sudeste? Tem profissional liberal. Nós iremos lançar em 18 estados da Federação, mais o Distrito Federal. Então, todo o Sudeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste terão candidatos do Novo. Teremos, então, 450 candidatos, majoritariamente para deputado federal, porque nós entendemos que nós precisamos ir para o Congresso para fazer as mudanças que o Brasil precisa. E formar uma bancada forte, consistente. Uma bancada forte que tenha uma linha, por exemplo, nós somos totalmente contrários ao aumento de impostos, então isso é uma das coisas que a gente quer. Uma coisa que a gente quer fazer, um novo pacto federativo, devolvendo mais poder para os estados e municípios. Os recursos têm que ficar aqui no município, onde a gente mora. É aqui que está a melhor gestão. Hoje eles ficam concentrados na União e são redistribuídos. São redistribuídos. Né, e essa redistribuição acaba tendo muita troca de favores, acaba tendo muita negociação que deixa de ser republicana. Né? Por que não deixar o dinheiro já aqui mais perto do cidadão? Né? Então, e a gente terá candidatos a 5 estados ao governo. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. E pretendemos, é uma meta ambiciosa, obviamente, mas a gente gostaria de eleger 35 deputados federais. Que hoje é o tamanho de um partido médio, né? O DEM hoje, depois da janela partidária, deve ter o quê? Uns 39, 40, entre 35 e 40. O PSD deve ter mais ou menos uns 37, então seria um partido muito próximo a isso. É uma meta, ambiciosa. Ousada e ambiciosa. Mas, assim, por que isso é necessário? Para realmente a gente começar a mudar a dinâmica do país. Quer dizer, no Novo, o que a gente está buscando fazer? Você perguntou do perfil. O perfil é muito variado. Tem professor, profissional liberal, funcionário público, é interessante que é muito diverso o perfil e assim, a gente fica muito feliz, a gente teve casos de pessoas que estavam pensando em ir para fora do Brasil, mudar para Miami, para Portugal e disseram o seguinte, não, eu quero morar aqui, eu quero ficar aqui e eu quero tentar ir para Brasília. Isso é muito bom, porque é isso que a gente precisa, realmente trazer pessoas novas, mas não só no nome, né? Nas posturas e nas práticas. Porque além do Novo, a gente vê muitos desses movimentos sociais, né, que ajudam também a formar candidatos, como pré-candidatos, como, sei lá, o Renova BR, o Agora, enfim, tem milhões de movimentos da sociedade civil. Nesse sentido, talvez o Novo seja a única
legenda, né, efetivamente. A única plataforma. A única plataforma. Muitos candidatos desses movimentos vão sair pelo Novo? Na verdade, tem candidatos do Novo que estão participando de alguns desses movimentos de treinamento. Então, tem candidatos do Novo em alguns desses movimentos fazendo treinamento. Mas o importante é que no Novo a gente consegue, primeiro, ter uma plataforma e, segundo, ter um padrão de atuação, ter princípios e valores que vão ser seguidos pelos candidatos, pelos mandatários. Né? Agora, esses candidatos a deputado, mais ou menos quanto vai custar a campanha de cada deputado? Porque também eles se baseiam, dependem única e exclusivamente de doação de pessoa física. Né? Eu fico imaginando que os deputados que já têm mandato vão ganhar fundo dos seus partidos, fundo eleitoral, fundo público, e cada campanha pode custar o quê? Até 2,5 milhões de reais, né? Um deputado desses pode receber de 1,5 milhão a 2 de grandes partidos, né? Exatamente. A gente pensa do DEM, do PSD, do PP, quer dizer, uma montanha de dinheiro. E os candidatos do Novo ainda vão ter que concorrer com esse pessoal. E interessante é que justamente a forma como é distribuído os recursos, quer dizer, primeiro ele é concentrado nos grandes partidos e segundo, dentro dos grandes partidos, ele é concentrado nos principais caciques, que têm a gestão do partido e acabam usando as verbas para distribuir para aqueles que vão se perpetuando no poder. Para reeleger o mesmo, né? Para reeleger o mesmo. Na verdade, o fundo eleitoral é uma forma de perpetuar o sistema e de barrar a renovação. E o interessante, isso que eu acho que é uma sinalização de muitas coisas erradas no Brasil, é que o cidadão demanda a renovação e ele é colocado de forma compulsória a financiar aqueles que querem se perpetuar. Quer dizer, é uma total dissociação. Porque ele não se sente representado. Né? Parece uma total esquizofrênica do que a gente quer para o que acontece. Então, isso é o que a gente conta, inclusive, para fazer a mudança. Né? A gente sempre tem dito, o Novo é um partido que não tem nada a esconder, tudo para mostrar. E muitos dos partidos estão na situação contrária. Então, acho que a mensagem importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte, somos nós que colocamos as pessoas lá. Eles não estão lá por acaso. Estão lá, ou porque a gente se omitiu em determinado momento, isso aconteceu muito no Brasil, acho que especialmente as elites brasileiras, formadores de opinião, se omitiram da participação política, ou pior, eventualmente, quando foram participar, era para defender interesses específicos, particulares, e a grande camada da população ficou refém desse processo. E continua, né? E continua, mas assim, cabe a nós fazer as mudanças. Talvez, pelo próprio... Você é a favor só do financiamento pelo fundo eleitoral, fundo público? Você acha que o financiamento de empresas é, por essência, ruim? Porque, por exemplo, agora esses candidatos poderiam ser financiados por muitas empresas que têm interesse na renovação. Exato. Um financiamento transparente que pudesse ajudar partidos como o Novo. Primeiro, as empresas, na verdade, os interesses são sempre dos acionistas, porque a empresa não tem interesse. Quem tem interesse são as pessoas físicas. Então, primeiro, na minha avaliação, quem doa sempre no final da linha é uma pessoa física. Ela pode fazer uma doação pelo CPF, que é como pessoa física, ou pelo CNPJ, que é como pessoa jurídica, mas sempre tem isso. Interesses são legítimos. O que a gente não pode é ter um Estado brasileiro formatado de uma certa forma que comece a pagar favores por essas doações. Porque às vezes eu acho que a gente talvez tenha caído numa certa armadilha, né? Querendo, assim, obviamente, com as melhores intenções e justamente por causa de tudo que veio à tona com a Lava Jato, barrar o financiamento de empresas justamente para coibir essa troca de favores espúria, escusa, mas, ao mesmo tempo, o sistema político conseguiu arranjar uma solução para perpetuar quem está no poder. E se você parar para pensar, eles hoje, por terem tido um financiamento irregular de empresa lá atrás, que ficou provado na Lava Jato... que eles conseguiram crescer tanto, né? E aí o que está acontecendo? Eles, por terem feito tudo isso lá atrás, estão recebendo de prêmio agora mais verba partidária. Mais dinheiro, exatamente, porque aí na divisão partidária, quem tem o maior número de deputados na Câmara ganha proporcionalmente mais recursos. A minha sugestão, por exemplo, eu sou contra a verba pública, mas se fosse fazer alguma coisa... Queremos colocar verba pública, queremos fazê-lo de uma forma democrática, simples, faz o seguinte... O cidadão decide. R$20 para cada eleitor. Mais ou menos o que eles estão gastando aí, é um pouco menos, vamos dizer R$15, R$16. Na urna, você vai lá e diz o seguinte, os meus R$15, eu quero que... Vão para tal partido. Para tal partido ou para nenhum deles. E aí pronto, aí ficou muito mais democrático. Né? Como é que você responde à crítica de analistas e até políticos que dizem que o Novo é muito idealista, né? Que na política é necessário pragmatismo, que o Novo vive de utopia e dificilmente vai chegar longe assim? Por exemplo, com essa coisa de não usar o fundo eleitoral.
Quando a gente começou em 2010, muita gente disse o seguinte: vocês não vão conseguir montar um partido. A gente montou. Vocês não vão conseguir as assinaturas. A gente conseguiu. Quando a gente conseguiu as assinaturas, o pessoal dizia: vocês não vão conseguir o registro. A gente conseguiu. Quando a gente foi para as primeiras eleições de 2016, o pessoal dizia: sem fundo partidário, sem horário eleitoral, sem coligação, com gente nova, vocês não vão conseguir eleger ninguém. Participamos em 5 cidades, elegemos em 4. O que o Brasil precisa mais hoje é de princípios, valores e idealismo. O resto tem que ser consequência. Esses atalhos que a gente tem pego continuamente, a história de escolher o menos pior, de votar no menos pior, foi o que nos trouxe até aqui. Foi essa prática que nos trouxe até aqui. Como uma frase até atribuída ao Einstein: é insanidade a gente achar que vai fazer as mesmas coisas e vai ter resultados diferentes. Então, o que o Brasil precisa hoje são de exemplos, de lideranças. É isso que a gente está trazendo pelo Novo. Um projeto de longo prazo. Já me perguntaram: João, não teria sido mais fácil você entrar num partido? Teria sido mais fácil ao invés de montar um novo. Mas não é o correto, não é a melhor forma de fazer as coisas. Então, esse é o caminho, não é o caminho do atalho. E você seria engolido por um desses partidos, né? Porque dificilmente você conseguamente só você lá individualmente algum tipo de mudança. E dá para imaginar que os partidos que estão aí vão fazer as mudanças para mudar justamente um sistema que é o que os viabiliza? Não. A renovação não virá daí. Agora, não é muito paradoxal a situação? Duas, né? Primeiro, no Congresso, que se a gente for ser muito realista, dificilmente a gente vai ter uma renovação grande se a gente partir do princípio que o fundo eleitoral é distribuído principalmente para quem já tem mandato, para os mesmos de sempre, né? Para os velhos políticos. É possível que a gente tenha um índice de renovação relativamente baixo, apesar da população querer limpar e querer renovar e querer começar tudo de novo. E na eleição majoritária para presidente da República, a gente tem um cenário muito parecido. A gente até teve o ensaio de alguns novos tentando entrar, o Luciano Huck, o Joaquim Barbosa, mas depois desistiram. A política tradicional conseguiu expulsar a novidade nessa eleição de 2018, que teria tudo justamente para atrair o novo e para recompensar o novo? Amanda, eu quero ser mais otimista. Eu acho que a gente, realmente, essa situação, esse cenário que você desenhou é meio incoerente, porque se de um lado a gente quer a renovação, mas por outro há uma aposta de que essa renovação será baixa, quer dizer, quase que a gente está duvidando... Há uma reação do sistema político, né? Claramente. E começou lá atrás, com a própria reforma eleitoral, para colocar mais dinheiro nos cofres dos partidos. Então, o que eu entendo é o seguinte: a população tem que chamar para si essa responsabilidade e entender que a conta será paga por ela. O Brasil vai entrar em 2019 muito mais fragilizado do que entrou nas últimas posses dos últimos presidentes da República. E a gente vai pagar esse custo via desemprego, via segurança, mais fragilizado economicamente. Economicamente, né? Então, cabe a nós, quer dizer, tentar fazer essa mudança. Não tem por que a gente não colocar gente nova. Tem nomes novos vindo para a política. A gente está falando aqui do Novo, você falou de alguns movimentos, quer dizer, de tentar fazer essa renovação. A gente teve o Datena que desistiu agora, mais um novo. Porque realmente o sistema é feito de uma forma tal que ele não só dificulta os que estão entrando, como ele também cria uma barreira para quem vai entrar. Você passa a ser mal visto, você tem que ser muito corajoso para entrar na política. Então, você tem que ter uma determinação muito grande e dizer o seguinte: eu vou lá para dar o exemplo. Para quê? Eu estou fazendo exatamente isso, para trazer outras pessoas, dizer, bom, essa pessoa está indo, por que eu não posso ir também? E é quase como se a política tivesse virado um espaço só para os profissionais, para os políticos profissionais, porque ele expulsa qualquer pessoa que seja amadora, que nunca tenha participado daquele processo, não sabe as regras, não conhece. Agora, cabe a nós quebrar esse sistema, porque senão a gente vai ficar nesse mesmo modelo. Então, eu quero crer que a gente vai conseguir implementar muita gente nova no Congresso e que o cenário para a presidência está muito em aberto. Hoje, claramente, boa parte da população diz que não sabem quem vai votar, tem um pedaço que é um certo voto de revolta, né? Então, acho que o que a gente quer mostrar é que é possível, dá para fazer mudança. Quanto tempo, quantos ciclos você acha que serão necessários para essa renovação política? Eu diria o seguinte... Porque é um projeto de longo prazo, é como você disse lá, a gente estava falando antes de entrar no ar, do partido na África do Sul, né, que demorou 25 anos para ter 25% das cadeiras no Congresso. Eu espero que seja muito curto, e eu explico por quê. Porque, normalmente, a nossa iniciativa, o que nos move e o que faz a gente se engajar é quando você está incomodado. Quanto mais incomodado você está, quanto pior é o cenário, mais você tende a fazer alguma coisa. Então, no caso do Brasil, o ideal seria que a gente não deteriorasse mais, não piorasse mais, para que a gente fosse tentado a ter uma iniciativa como cidadão, como sociedade, a fazer as mudanças. Então, eu gostaria que fosse mais rápido, eventualmente já nesse período agora. Se não for, cada período que a gente demorar,
mais difícil vai ser e mais tempo vai demorar para a gente fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? O Brasil está atrasado. Em muitos aspectos, eu diria. Como você vê o cenário eleitoral hoje? Qual a probabilidade maior de segundo turno, na sua percepção, na sua perspectiva? Os dois extremos, um nome de centro ainda vai conseguir furar essa barreira e chegar lá? Tá muito difícil. Eu não sou analista político, estou acompanhando não é mãe de perto. nada. Mas assim, está muito difícil. Eu acho que qualquer prognóstico hoje é muito incerto, porque, primeiro, o nível de rejeição em relação à grande maioria dos candidatos é extremamente elevado. Eu entendo que muito do que a gente está vendo na pesquisa e o fato de alguns candidatos estarem mais fortes é muito mais um voto de revolta do que propriamente um voto de construção. O centro não conseguiu se aglutinar porque tem uma série de incoerências, quer dizer, tem feito práticas ruins, quer dizer, a gente está vendo aí ministros sendo investigados, gente de partidos tradicionais que entraram em atos de corrupção e são mantidos dentro do partido, a gente viu isso. Então a população tem um sentimento de revolta muito grande e canalizou essa revolta para o tal do voto nulo, para ficar ausente das urnas. Então, a tentativa... O que também não é um remédio, né? Porque alguém vai ser eleito de qualquer forma. Então, é melhor você votar, nem que seja no menos pior, do que não votar, né? A nossa isenção não levará a nenhum resultado. Não. Foi isso, inclusive, que nos... Você só vai se abster de escolher, mas alguém vai ser eleito. Esse foi exatamente o que nos levou lá em 2010. É o seguinte, se a gente está desconfortável com esse cenário, não vai ser nos afastando que o problema será resolvido, vai ser se aproximando. A ideia de montar o partido. Parece que é um voto de protesto, mas não é, né? Uma forma equivocada de pensar. Então, difícil dizer, acho que está em aberto. Eu acho que essa eleição vai ser decidida nas últimas semanas. Ou nas últimas horas, talvez, né? Até porque com essa velocidade da internet uma coisa muda muito rapidamente. Qual seria a opção, enfim, o mercado financeiro de onde você veio, inclusive começou a projetar o cenário, a maior probabilidade de dar Ciro e Bolsonaro no segundo turno? O que eles veem como duas apostas arriscadas, porque, na visão deles, são dois candidatos anti-reforma, anti-reformistas. Qual dessas duas opções você vê como a aposta mais arriscada para o país? Olha, é difícil, porque eu acho as duas ruins. O Ciro tem ideias erradas, ultrapassadas, que não funcionaram em nenhum lugar do mundo. Algumas delas foram implementadas pelo governo Dilma, a ideia de proteção, de desenvolvimentismo, do Estado ser mais intervencionista, isso não funcionou, é um caminho para a volta da inflação, para a gente não fechar nossas contas. E o Bolsonaro, apesar de um discurso mais liberal, mais próximo ao mercado, nos últimos 30 anos ele teve atitudes na direção contrária, votou contra uma série de coisas que eram fundamentais, que eram importantes, e não apresentou capacidade de execução. Então, é difícil escolher entre os dois, porque um tem ideias notadamente, conhecidamente equivocadas, que podem aumentar a inflação, podem aumentar o desemprego, colocar o Brasil para trás, fechar as fronteiras mais ainda, que é o Ciro. E o Bolsonaro, as ideias dele, no que ele votou nos últimos 30 anos, é um conceito muito diferente do que ele está falando agora. E, além disso, ele nunca se mostrou, nesses 30 anos, como sendo uma pessoa com capacidade de execução. Né? O próprio fato de mudar de partido para o partido, e por que não foi montar um partido que tivesse um viés, uma linha, quer dizer, isso mostra também que não tem planejamento, não tem capacidade de execução, não tem visão de longo prazo. Então, eu fico muito inseguro com qualquer um dos dois. É até difícil dizer com qual. Mas agora a gente vê uma chance real do Centrão, né, representado aí por DEM, PP, PR, PRB, apoiar eventualmente o nome do Ciro Gomes, parece o mais bem cotado, né? Eles estão entre basicamente Ciro e Alckmin, mas parece que o do Ciro está um pouco... Despontando. Está despontando. Você vê alguma perspectiva de trazer o Ciro um pouco mais para o centro, com ideias mais palatáveis ao mercado? Pelo estilo que ele tem, eu acho difícil. Acho difícil, os dois, uma característica que eu acho que faz falta é o seguinte, o que a gente precisa? O Brasil foi muito dividido nos últimos anos, nós contra eles, ricos contra pobres, patrão contra empregado, homem contra mulher, nós estamos na mesma nação, a gente precisa construir um futuro junto, tá certo? E para isso você tem que ter firmeza, mas você tem que ter equilíbrio, você tem que ser muito firme nos seus princípios e valores, mas você tem que ter capacidade de dialogar, de negociar algum equilíbrio, e eu, infelizmente, não vejo isso em nenhum dos dois.
Então, como é que você vai reconstruir uma nação que passa por uma união, pelo tamanho do problema que a gente tem, com pessoas que são extremadas, onde o diálogo é muito difícil? Então, são cenários, no meu entender, perigosos, tanto pelas ideias quanto pelas posturas. E como é que você vê essas outras candidaturas, talvez mais afeitas ao diálogo nesse sentido, que são os nomes de centro, aliás, com propostas muito mais parecidas com as suas? Aí a gente tem Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, o próprio Flávio Rocha, que é bem possível que desista da candidatura, mas quais as diferenças da proposta desses candidatos em relação às suas? Eu acho que na parte de ideias tem algumas coisas parecidas, nem todas. E por que não são todas parecidas? Porque a mudança que a gente quer no sistema, que é o fim de privilégios, o quê? Para grandes grupos empresariais que têm privilégios setoriais específicos, desonerações específicas, fim de privilégios para políticos, para partidos políticos, fim de privilégios para uma elite do funcionalismo público, essas pessoas que estão vindo por essas legendas não farão combate a isso, porque é isso que os viabiliza. Eu não consigo imaginar uma pessoa eleita pelo PMDB, estando disposto a reduzir a quantidade de ministérios, a fazer a venda das empresas estatais, de devolver mais poder para o cidadão e para os municípios, porque essa dinâmica é contra o interesse que eles têm para conseguir se perpetuar. Então, a grande diferença da minha pré-candidatura em relação a esses outros é porque as máquinas partidárias que eles têm projetos pessoais que não necessariamente são os projetos que a gente quer para o Brasil. Mas mesmo se você fosse eleito, você não seria de alguma forma tragado, engolido por essas máquinas partidárias que, obviamente, sendo muito realista, continuariam a comandar o Congresso, os velhos políticos com os mesmos interesses e, principalmente, o mesmo repertório, toma lá da cá? Eu entendo que não, porque sendo eleito, dificilmente a pessoa votaria em mim e não votaria num candidato do Novo, por exemplo, para o Congresso, ou em alguém que tivesse a mesma linha. Então, a gente teria a condição realmente de fazer uma grande renovação no Congresso. A gente teve esse exemplo na França. E mesmo que a gente não consiga majoritariamente mudar o Congresso, mas você tendo um bloco unido, enquanto que todos os outros são muito dispersos, a gente teria a capacidade de implementar medidas diferentes. É óbvio que existe uma negociação, existirá uma política, a gente terá que abrir mão de certas coisas para implementar outras pautas, mas isso não pode ser nesse desenho que tem hoje, desse fisiologismo, toma lá da cá. Quer dizer, tem que ser com pessoas que tenham um mínimo de plano e, principalmente, com a fiscalização da população frequente. Acho que isso tem que ter sempre. Por que nunca não houve até hoje um partido claramente liberal no Brasil? Por que a pauta liberal é tão impopular? Porque é impopular para os políticos que estão aí. Porque ser liberal significa tirar poder... Mas é impopular para a população também, né? Ninguém acha bom, sei lá, fazer a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista, o eleitor normalmente. Mas por que acontece isso? Como ela é impopular para os políticos, porque para os políticos o que significa ser mais liberal? Significa dar mais poder para o cidadão e tirar poder do governo, tirar poder do Estado. Quem está lá no governo, no Estado, quer ter mais poder, até para poder se reeleger. Então não é natural para eles devolver esse poder para o cidadão. E, ao longo de muitos anos, isso foi vendido para a população. E a população, infelizmente, a gente acabou comprando isso. Por exemplo, que as estatais são estratégicas. Mas, espera aí, elas são estratégicas para a gente tem uma gasolina mais barata, tem um correio funcionando bem, o Banco do Brasil e a Caixa são excelentes. Você é a favor de privatizar tudo isso? Claro. Não ter mais bancos públicos? Não ter mais bancos públicos. Não é importante como, talvez, usar numa crise, como mais um instrumento de barateamento de crédito, no movimento anticíclico? Eles causam muito mais problemas, muito mais prejuízos do que eles podem contribuir. O que é importante, no caso, por exemplo, do setor financeiro? A gente ter mais concorrência, ter mais instituições. A gente viu recentemente no governo Dilma, ela tentou baixar os juros à força, o que acontece? É até pior, porque você diminui a concorrência. Mas o setor de onde você vem é um setor muito concentrado. Muito concentrado, é verdade. E com margem de lucro altíssimas. A gente está com juros mais baixos da história e a gente não vê isso repassado para o consumidor, né? Não. É difícil entender por quê. Eu vou comentar com você que tem um aspecto interessante. Aí a gente precisa aumentar a concorrência. Agora é interessante também, porque se é um setor que tem margens altas, por que tantos bancos estrangeiros foram embora do Brasil? Quer dizer, se era um negócio tão bom, por que bancos como o Citibank, o ABN, o HSBC foram embora? Porque o Brasil tem uma série de regulamentações. Por exemplo, o Citibank tinha de processos trabalhistas no Brasil mais do que ele tinha em todas as outras unidades ao redor do mundo. Bom, com a reforma trabalhista vai corrigir uma parte disso. Então, assim, o que a gente precisa? Tornar o Brasil um ambiente mais propício aos negócios e aumentar, de fato, a liberdade para a gente ter mais oferta. Agora, na parte da privatização, é óbvio que a venda desses bancos tem que ter como intuito aumentar
a concorrência. Não faz o menor sentido pegar a Caixa, o Banco do Brasil, e vender para um dos grandes bancos que estão aí, porque a gente estaria fazendo um desserviço para o consumidor. Mas, assim, o Partido Liberal, voltando ao seu questionamento, quer dizer, as ideias liberais, elas não são de interesse de quem está no poder e nunca foram vendidas como sendo boas. Eu acho que elas não são de interesse de ninguém. Eu fico imaginando que às vezes não são nem do interesse dos empresários, porque a gente vê quanto eles consomem desonerações fiscais, isenções, benefícios. O lobby dos setores empresariais ou de trabalhadores é muito grande para ganhar, arrancar um quinhão do Estado e ter algum tipo de privilégio. Na verdade, se você tem setores já muito estruturados, esses setores querem evitar a concorrência e aí se associam ao Estado, um tal capitalismo de Estado, para se proteger. Mas o pequeno e médio empreendedor, o sujeito que está nos assistindo, que tem uma dificuldade de montar o seu negócio... esse não tem benefício nenhum. Esse não tem benefício, esse está pagando a conta. Né? Então, é para esse que a gente tem que mudar o Estado. Ou seja, é pior ainda, porque os privilégios são dos grandes. Eles é que consomem a maior parte do orçamento. Você está falando, são mais de 280 bilhões no chamado Bolsa Empresário, né? São todas as isenções e benefícios fiscais. Que é 10 vezes o tamanho do Bolsa Família, que custa 28, 29 bi por ano. E o interessante é que não é feita nenhuma mensuração sobre o que isso está trazendo de empregos adicionais, de crescimento da economia. Não, a gente não tem transparência, né, em relação a isso, porque a gente não sabe como isso se reverte em benefício para a economia, para o investimento. E o Estado brasileiro acaba funcionando como um Robin Hood às avessas. Sim. Ele tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. E faz o quê? Aumenta a desigualdade. Numa reforma tributária, você seria a favor de rever uma parte disso? Porque a gente tem um sistema tributário regressivo. Quem é mais pobre proporcionalmente paga mais do que quem é mais rico. O que você acha sobre a possibilidade de tributar lucro, dividendo? Sim, eu gosto da ideia inicialmente da gente fazer uma simplificação dos impostos, pegar pelo menos o PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS. Isso é o que todo mundo fala, virar o IVA. E virar lá, um né? só. Nas outras coisas, a ideia de tributar o dividendos é ruim, porque você tira o incentivo, porque você já tem uma tributação enorme na empresa. A ideia de tributar o dividendo é ruim, porque você acaba deixando mais recursos na empresa e aquele recurso que podia sair para outras atividades não é distribuído porque você tem incentivo contrário. Então, a nossa ideia era primeiro fazer a simplificação. Então, tributa menos o setor, menos a produção e mais o lucro, o dividendo de quem ganha em cima disso. Ou dar privilégios e benefícios para quem precisa, quer dizer, realmente nos mais pobres, eventualmente na tabela de imposto de renda, quer dizer, pegar as faixas mais baixas e acabar com essas diferenças que existem hoje setoriais ou por produto, porque você só estimula o lobby, né? Quando você tem uma tributação hoje muito diferenciada por produto. Então, a gente gostaria de primeiro acabar com todas essas isenções tributárias, isenções fiscais, simplificar e depois analisar como melhorar quem está na base da coluna, da pirâmide. É um assunto interessante para a gente falar na volta. João, a gente já está aqui, se alongou bastante nesse primeiro bloco, eu vou chamar um rápido intervalo, em seguida a gente retorna para continuar esse bate-papo. Não sai daí. Olá, estamos de volta com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. João, a gente terminou esse outro bloco falando sobre o sistema tributário, que é injusto, é regressivo, e a gente tem talvez um dos maiores problemas do Brasil, que é a desigualdade social. Quando a gente fala muito sobre liberalismo, a gente fala sobre as reformas e tal, você já está cansado de responder a todas essas perguntas. Eu queria saber o que você pensa sobre a desigualdade no país e como você pretenderia atacar esse problema caso seja eleito. Amanda, eu acho que hoje o principal causador da desigualdade no Brasil é o Estado brasileiro. E assim, eu dou vários exemplos. Primeiro, quando ele não consegue equilibrar as contas dele, acaba demandando capital, ele impede que as pessoas tenham recursos, poupança de outros para montar os seus negócios. Ele dificulta muito quando ele dá benefícios específicos para uma série de setores, né? Série de desonerações fiscais, Bolsa Empresário, e essa conta fica justamente para os mais pobres. Ele pega o fundo de garantia do trabalhador, remunera menos que a poupança e empresta para grandes empresas. Ele tem um sistema de educação que é muito ruim. O nosso ensino de primeira infância, que é fundamental, tem uma pesquisa que mostra que a cada R$1 de investimento no ensino na primeira infância significa um retorno de 7 para a sociedade. E o Estado brasileiro faz o quê? Ele investe boa parte dos recursos, cerca de 75 bilhões de reais, contra 50 e poucos que ele investe no ensino fundamental e básico, ele investe no ensino superior. Só que normalmente só consegue chegar no ensino superior quem teve dinheiro para pagar o ensino básico e fundamental. Então, tudo isso é um processo que você acaba aumentando as desigualdades, né?
toda a dificuldade para montar negócio, a burocracia. Então, o que a gente precisa fazer? Ter mais liberdade econômica, deixar as pessoas empreenderem, reduzir a burocracia, reduzir esse tamanho do Estado, fazer com que ele nos dê o básico, o essencial, que é saúde, segurança, educação, uma educação de mais qualidade. Hoje, as crianças com 9 anos de idade, 55% delas que saem do terceiro ano do ensino fundamental não sabem ler direito, nem fazer as operações básicas. Então, sim, o que eu diria? Que é fundamental melhorar a liberdade econômica para as pessoas poderem empreender, poderem investir, poderem ter emprego. E aí sim a gente começa a combater as desigualdades. E é um processo de transformação que leva anos, né? Eu fico pensando, como é que você faz isso com um orçamento tão engessado? Porque hoje mais de 90%, o que 92%, 90%, nem sei quantos, mais de 90% do orçamento são recursos direcionados, que são obrigatoriamente gastos em determinadas áreas. A gente tem que mudar, inclusive o objetivo de ter uma bancada significativa e relevante no Congresso é fazer algumas mudanças. O Brasil tem um sistema hoje muito engessado, né? E é difícil você gerenciar um país tão engessado, onde muitas coisas foram feitas baseado não em critérios técnicos, em avaliação. Inúmeros desses programas, por exemplo, que o Brasil fez de educação, tem, na verdade, um acompanhamento, uma avaliação para saber se está valendo a pena ou não. O Pronatec, que é um curso técnico, 40% das pessoas que terminam um determinado curso técnico vão trabalhar em outra atividade que não tem nada a ver com o curso técnico que eles fizeram. Que foi uma das bandeiras da Dilma, né? Menina dos olhos. Tem uma dissociação muito grande, por exemplo, das necessidades de uma determinada região, de um determinado estado, com o que é dado de treinamento. Então, a pessoa tem o treinamento e não consegue aplicar aquilo na prática. Então, tem experiência ao redor do mundo aí que a gente deveria trazer para cá para melhorar isso. E assim, o trabalho é a melhor coisa para a gente resolver o problema das desigualdades. Pois é, acho que essa pergunta é de $1 milhão, né? Como você faz para gerar mais empregos imediatamente, porque a gente tem aí uma legião de desempregados, mais de 13 milhões de desempregados. A primeira coisa é ter mais estabilidade. O Brasil é um país com muita insegurança jurídica, com insegurança quanto à taxa de juros, ao que vai ser feito. A gente, quando começa a ouvir pré-candidatos dizendo que vão reverter reformas que foram feitas, você imagina que o investidor, seja nacional, seja estrangeiro, e olha aquilo e fala, bom, eu não vou fazer nada, eu vou esperar as coisas se assentarem. Então, o Brasil tem que ter uma política de forma mais planejada e acabar com essa ideia de que um gestor que entra, um novo eleito, tem que destruir tudo que foi feito pelo outro. Vamos olhar se teve coisa boa, vamos manter e vamos dar continuidade, mas acaba sendo sempre muito agendas pessoais nesse processo. Dos programas sociais atuais, quais que você manteria, quais você reveria? Eu gosto muito do Bolsa Família. Por que eu gosto dele? Primeiro, ele atende cerca de 14 milhões de famílias, com um custo entre 28 e 29 bilhões de reais por ano. Então, muito barato, né? 0,5% do PIB? É muito barato para o... 0,5% do orçamento, né? É muito barato para o que ele entrega. Segundo, o que é muito bom é que o governo dá o dinheiro para as pessoas e dá a ela a liberdade de ir na iniciativa privada, na venda da esquina, no supermercado e adquirir o seu produto. Imagina se tivesse sido o contrário, que se ao invés de dar o dinheiro, o governo tivesse ido montar uma cadeia de supermercado, contratar, fazer uma licitação para pegar uma construtora, uma empreiteira, depois fazer um concurso público para contratar os caixas, depois comprar o alimento. Quanto teria sido de custo nisso? O que teria aberto teria de espaço sido drenado pela corrupção. Pela corrupção. E ele não, ele simplesmente deu o dinheiro para a pessoa e deixou a pessoa... ninguém melhor do que o cidadão para saber o que fazer com o dinheiro dele. Você é a favor, né, de voucher para a saúde e para a educação, para que a pessoa use, o quê? É dar um dinheiro por mês? É mais ou menos o mesmo critério. É óbvio que a gente não vai resolver o problema todo da educação, nem da saúde, usando isso, mas assim, a gente gostaria de tentar usar um pouco essa mesma sistemática do Bolsa Família para que as pessoas que estão numa classe mais baixa tivessem a oportunidade de eventualmente colocar o filho numa escola privada com melhor qualidade. Como garantir que ela gastaria esse dinheiro em educação ou em saúde? A gente pode fazer um sistema tal que aquele dinheiro, aquilo seja um crédito para ela usar nas escolas privadas. Funcionar como um crédito é a mesma coisa no hospital. E assim, outro dado importante é a gente imaginar que as pessoas têm interesse também em educar seus filhos, quer dizer, transferir um pouco de responsabilidade para o cidadão brasileiro. Tomar as decisões. Tomar as decisões. O Sistema Único Universal de Saúde, que é garantido pela Constituição brasileira, funciona ou é muito caro e ineficaz? Ele é caro e ineficaz e a gente precisaria usar mais tecnologia. Tem o maior uso de tecnologia mesmo na legislação. Estava vendo hoje, por exemplo, Inglaterra.
60% dos atendimentos eles fazem por telefone. O sujeito liga, fala o que está tendo, ele faz uma primeira triagem por ali. No Brasil, você não tem um prontuário eletrônico, então a pessoa chega num posto de saúde, faz uma série de exames, quando ela vai para outro, também faz telemedicina. Quer dizer, ela espera horas na fila, horas para fazer, às vezes não tem nenhum resultado. O telemedicina, hoje, é uma coisa que existe em vários lugares do mundo e no Brasil você tem uma certa restrição legal para utilizar. Então, tudo isso a gente não usa tecnologia, os outros países estão usando, então a gente teria muita coisa para fazer e melhorar. E no Brasil tem um grande problema ainda que a gente tem entre os estados diferenças muito grandes entre os níveis de atendimento, então existem desigualdades fortes no atendimento da saúde nos diversos estados brasileiros, é muito fruto de gestão. Agora, onde é que começa esse processo? Começa quando a gente coloca um ministro hoje na educação, que é uma indicação política. E aí, a partir dali, as coisas... A gente viu o que aconteceu no Ministério do Trabalho, né? Parece uma anedota. Exato. Então, assim, a primeira coisa, no meu entendimento, é reduzir a quantidade de ministérios, que é o que a gente prega, ter no máximo 12 ministérios, ocupá-los com cargos técnicos, com gente que conheça do que está fazendo. Isso é difícil no atual sistema político, né? Com essa barganha. Mas tem que ser assim, senão não funciona. Aí a gente fica nesse cenário que nós temos. Teria que implodir e começar tudo de novo. Mas a gente tem que começar tudo de novo. E esse início vem do cidadão brasileiro. João, você é a favor de cotas para universidades, cotas, sei lá, para negros, indígenas, ou para mulheres em determinados cargos públicos, etc., nos partidos? Eu não gosto da ideia de cotas, porque acho que ela não resolve o problema estrutural. Em alguns casos, existem já cotas determinadas até 2020, em alguns casos até 20 ou 22, se eu não me engano. O que eu gostaria de fazer? As cotas já estão aí, já estão determinadas, eu não implantaria nenhuma nova e a gente deve trabalhar para que elas sejam desnecessárias. A gente tem que atuar lá na origem. Por exemplo, no caso dos partidos políticos, né, tem cota 30% de candidatas mulheres. Nas eleições de 2016, tiveram 15 mil candidatas mulheres que tiveram voto zero, nulo, nem o voto delas elas tiveram. Então, são candidatas laranjas, né? O Novo foi o único partido onde todas as candidatas tiveram voto. E usavam a cor laranja. E usavam a cor laranja. Então, essas coisas, às vezes, não adianta você impor uma situação, a gente tem que ir lá na origem. Por que isso acontece? Por que a mulher não está participando da política? Vamos ver qual é o problema? Por que está tendo o salário, eventualmente, da mulher está sendo mais baixo? Tem algum problema ali? Vamos atacar esse problema. Porque algumas declarações suas foram polêmicas nesse sentido, né? Mas que você acha que o Estado não tem que interferir se a mulher ganhar menos salário do que um homem? Porque, na verdade, o que eu quis dizer ali era o seguinte, nós temos que assumir essa responsabilidade, transferir isso para o Estado. Existe uma lei já na CLT desde 1943, dizendo que os salários têm que ser iguais, e, no entanto, isso não acontece. Não, isso não acontece na prática. Então, a gente tem que ir lá e entender por que isso está acontecendo. É por causa do tempo de trabalho? Se a gente fosse mais flexível? É um problema das creches que não estão atendendo? É um problema de formação, de educação? Vamos Talvez atacar. porque a gente tem uma sociedade machista ainda, né? A mulher menos tempo no mercado de trabalho. Exato. E aí a gente tem que atacar as origens e, assim, delegar para os estados. Mas talvez você precise de alguma política afirmativa nesse sentido, né? De incentivar boas práticas das empresas, do setor privado, nesse sentido de reconhecer. E assim, eu diria que o cidadão assumir a sua responsabilidade. Se tem uma empresa que está discriminando a mulher, vamos boicotar aquela empresa, vamos deixar de comprar os produtos daquele negócio para forçar, se a gente acha que aquilo é correto, né? Se acha que é correto não ter a discriminação, vamos que é muito mais sutil que isso, né? Eu acho que não é uma discriminação aberta, eu acho que é uma coisa mais subliminar. Agora, eu acho o seguinte, se tiver alguma coisa, as pessoas têm que ir na justiça e cobrar a atuação do Estado. Rapidamente, para a gente terminar antes do nosso pinga-fogo, também outra coisa que gerou polêmica, suas posições sobre estatuto de desarmamento e sobre aborto. Você acha que o cidadão pode ter arma, que esse estatuto de desarmamento tem que ser mais flexível, porque, afinal de contas, o índio, não como uma política de segurança pública, né, na sua visão, mas, enfim, como... Por liberdade. Por liberdade, o indivíduo... Mas, se a gente aplicar esse mesmo raciocínio ao aborto, a gente não pode aplicar esse mesmo raciocínio? Então, é um indivíduo tendo liberdade do que fazer sobre o seu futuro, o seu corpo, o seu destino? Eu entendo que são duas questões diferentes. No caso do estatuto de desarmamento é o seguinte, a gente não pode partir do pressuposto de que o brasileiro não sabe tomar decisões. Então, muitas vezes isso vem à tona quando a gente fala o seguinte, não, a gente tem que ter o voto obrigatório, porque se tiver o voto facultativo, o brasileiro não vota. O fundo de garantia tem que ficar cuidado pelo Estado, porque se você der para o cidadão, ele é um gastador, vai queimar o dinheiro e não vai fazer nada. Mas aí o Estado vai legislar sobre o corpo da pessoa? Não, mas aí eu já vou chegar lá. E no caso das armas, a mesma coisa, a gente tem que dar responsabilidade para as pessoas. Então, o aspecto é da liberdade. No caso do aborto, o problema é que tem uma questão anterior a isso, que é o seguinte, em que momento
a criança existe, o feto existe. Tem gente que acha que é desde a gestação. Então, no fundo, você está um dilema entre a liberdade que você está dando para a esposa, para a mulher, e a proteção de uma vida, de um ser humano. É uma discussão muito permeada também pela religião, né? A crença de cada um. E até pelo aspecto... Mas é uma questão de saúde também, né? Quer dizer, muitas mulheres pobres, principalmente que não têm condição de fazer um aborto numa clínica, porque, vamos ser realistas, né? A mulher que tem mais dinheiro e quer fazer um aborto vai fazer numa clínica clandestina. E quem não tem dinheiro, aí vai fazer de qualquer jeito e pode acabar morrendo, tendo uma complicação, uma infecção. Acaba sendo uma questão de saúde pública. Mas aqui a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que lembrar que hoje o sistema de saúde, ele dá camisinha de graça, ele dá anticoncepcional de graça. Então, nós temos que, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Porque, veja bem, você também está correndo o risco de estar colocando mais coisa no sistema de saúde, competindo com pessoas que estão tendo doenças que não foram a escolha dela. Então, é uma situação delicada. O que eu defendo no caso do aborto? A população tem que decidir, através dos seus representantes. Então, o que eu digo é o seguinte... A Argentina está revendo essa questão agora. Eu, pessoalmente, sou contra. Como presidente da República, eu aceitarei o que vier do Congresso. Eu não vou deixar a minha opinião pessoal preponderar sobre o que é a grande maioria dos brasileiros. Bom, essa discussão ainda daria muito pano para manga, infelizmente, ou felizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Vamos para o nosso pinga-fogo. Lava Jato. Muito bom. Um evento que aconteceu merece total apoio. A gente tem que ter apoio e incentivar ainda e intensificar a Lava Jato para fazer uma limpeza realmente no nosso setor público. Ciro Gomes. Ideias antigas, ultrapassadas, que não dão certo em nenhum lugar do mundo. Bolsonaro. É uma incoerência entre o que ele fala hoje e o que ele praticou nos últimos 30 anos. Marina. É uma pessoa bem intencionada, séria, mas com muito pouca capacidade de execução. Alckmin. É um político tradicional e que tem ainda procurado as alianças com nomes que, infelizmente, foram condenados com corrupção, com gente corrupta dentro do próprio partido. Então, não dá um bom exemplo que a gente deveria ter na área pública. Henrique Meirelles. É um bom técnico, mas vem por um partido como o PMDB, que é um partido que caracteriza o toma lá da cá no Brasil, caracterizou durante todos esses últimos anos. Fernando Haddad. Então, foi um bom prefeito de São Paulo, né? Foi reprovado pela população aqui. Então, eu questiono a capacidade dele de ser um bom gestor num nível ainda superior ao que ele foi como prefeito. Flávio Rocha. É um empresário de sucesso, tem ideias corretas, mas, na minha avaliação, adotou um projeto um pouco personalista, de procurar uma legenda para se candidatar, independente das visões, dos apoios que essa legenda fez no passado. Fernando Henrique Cardoso. Uma pessoa que deu a sua contribuição para o Brasil. Eu acho que foi um período onde ele agregou, ajudou, mas acho que já fez o seu dever. Lula. Uma pessoa condenada, eu acho que tem que cumprir a sua pena. Deixou um exemplo muito ruim para a sociedade brasileira, na minha avaliação. Temer. Vice da Dilma, acho que é a melhor definição. João Amoedo. Uma pessoa que sempre trabalhou bastante, sempre gostou de desafios e que entendeu que tinha que dar uma contribuição para a sociedade brasileira para melhorar a vida das pessoas, com um projeto de longo prazo. Comecei fazendo um partido, eu gosto de desafios, como eu disse. Comecei no partido por estar cansado de pagar imposto e receber muita pouca coisa em troca, e me coloquei numa missão com o espírito de realmente ajudar num processo de liderar essa mudança do Brasil. De novo, com princípios e valores, fazendo sempre o certo, com relativa coragem, porque é necessária para tudo isso, e que pelo menos sirva de inspiração para outras pessoas virem para a área pública, para a gente fazer as mudanças, para transformar o Brasil no que ele merece ser, no que os brasileiros merecem ter. Muito obrigada, João. Boa sorte nessa sua empreitada, é o que todos nós desejamos, né? Um belo exemplo. Muito obrigado, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre um prazer, já está convidado a voltar, não precisa demorar 3 anos. Não, vou voltar antes. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia até essa hora. A gente se encontra na segunda-feira que vem com um novo entrevistado. Uma ótima semana, boa noite, até lá. Tchau, tchau.